Graças e paz, povo. Vocês estão bem? Que bom estar aqui com vocês, irmãos. Vocês é uma igreja que eu amo muito estar junto. Trago a paz dos nossos irmãos, lá da Mir. A Gi não está comigo de novo, mas dessa vez é por uma causa que ela quebrou o dedão do pé, gente. Foi querer jogar a bola no final do ano aí, ó. Não, brincadeira. Teve um acidente lá em casa, lá. Um skate caiu no pé dela e quebrou o dedão do pé. Mas ela já está se recuperando. Tirando a sandália da humildade que ela está usando lá, está tudo certo. Vocês estão bem? Que bom estar aqui com vocês na primícia. Eu estou em primícias desde o dia 1º. Aí eu falei, vou continuar no antes. Depois amanhã vou para Minas. Eu falei, que bênção, né? Começar o ano nesse gás todo assim. Você quer que Deus fale com você? Eu também. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler um texto bastante conhecido. A partir do capítulo 14, nós vamos ler alguns versículos do 22 em diante. Achou aí? Queridos, Deus queimou um tema no meu coração para mim poder falar para essa casa nessa noite hoje. Eu sempre busco ao Senhor e peço orientações a Ele a respeito daquilo direcionado para aquela congregação. E a palavra, o tema da palavra que nós vamos falar nessa noite hoje é persevere. Vou continuar, persevere. Me ajuda a pregar para a gente ficar mais envolvido. Vira para esse irmão do lado, eu sei que você não gosta, mas eu vou fazer mesmo assim. Vira para ele e fala para ele, continue perseverando. Agora preste atenção no que eu tenho para dizer. 2026 não é um ano de desistências. 2026 é um ano de continuar perseverando. Pergunta agora para ele, você vai continuar perseverando? O que ele disse para você? Sim? Então nós estamos no lugar certo. Queridos, perseverar na ótica bíblica não é apenas resistir, mas permanecer fiel e continuar em direção ao propósito, mesmo diante dos desafios da vida. A vida tem desafios, sim ou não? Demais. Perseverar na ótica bíblica tem um sentido de força interior. Sabe qual é a grande sacada de perseverar? É que você não vê, mas você desfruta. Você não sabe qual é o momento que Deus te capacita de força para você continuar uma milha a mais. Para você tentar e suportar um pouco mais. Mas é exatamente naquele momento que a sua fé é ativada e conecta com a perseverança que existe dentro de você e ela se manifesta para fora. Existem momentos da vida que se a gente não perseverar, a gente sucumbe. Irmãos, eu passei por alguns processos na minha vida. Eu acho que o último mais doloroso da minha trajetória foi o Covid. Que eu tinha que resistir todo diagnóstico médico, toda circunstância que meu pulmão estava 80% comprometido, e toda dor que parecia que eu estava morrendo afogado, eu tive que simplesmente olhar para o céu, e eu não conseguia nem falar, mas pensar e falar, Deus. Eu todo dia falava, se tiver mais uma chance, eu quero viver um pouco mais. Há momentos na vida que tudo que te resta é fé e perseverança. E por que você está falando isso? Você só está aqui, nesse culto de hoje, em 2026, porque você resolveu perseverar diante das adversidades de 2025. Eu não quero te enganar e dizer que esse ano vai ser 1000 maravilhas. Mas eu quero te dizer que se você conseguiu vencer o ano passado perseverando, você também vai conseguir esse. Mateus 14, 22 diz assim, e logo em seguida, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Enquanto despedia quem? Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite é quem de fato nós somos. Obrigado, querido. Quem de fato nós somos.
Pô, pastor, eu sei quem eu sou. Como é seu nome? Eu sou o Henrique. E você? Eu sou o Anderson. Tá. Mas eu não estou falando de uma ótica de identidade apenas. Eu estou falando de uma ótica congregacional. Porque todo esse acontecimento aqui está acabando no pós-culto. Se você voltar a alguns versículos, você vai compreender que Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação. Estava todo mundo de barriguinha cheia, não estava? Milhares de pessoas se alimentou, né? Foi o primeiro McFish do deserto, não foi isso? Eles se alimentaram, se nutriram, estava tudo legal. E estava todo mundo eufórico. Aí aqui nesse momento Jesus faz um corte. Jesus faz uma separação. E a separação de Jesus é quem é frequentador de culto e quem é discípulo. Eu preciso entender o meu lugar congregacional. Se eu sou apenas um frequentador de culto ou se eu sou um discípulo. Porque quem é discípulo? Aquele que decidiu escolher seguir as palavras de Jesus. Aquele que decidiu negar a sua cruz, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Então, eu não posso apontar o dedo para você e dizer se você é discípulo ou frequentador de culto. Só quem pode fazer isso é a revelação do Espírito Santo através de Jesus para você mesmo. E por que eu estou falando isso? Se você se identifica, tem características de um frequentador de culto, um consumidor de culto, você não vai permanecer muito tempo na presença de Deus. E por quê, pastor? Porque o céu não é para frequentadores de culto. O céu é para discípulos. E todo pós-culto, ele me traz clareza de que tipo de pessoa eu sou. Então, se eu sou discípulo do Senhor, eu preciso me portar como tal. Existe um estudo norte-americano que diz que apenas 3% das pessoas que vêm no culto, elas absorvem a palavra e elas multiplicam no pós-culto, na casa, no casamento, no trabalho. Apenas 3%. Cara, eu quero acreditar em nome de Jesus que nós somos esses 3%. Porque discípulos, aqui está o momento onde Jesus faz um corte, que talvez você fale, esse cara está maluco. Não, Jesus faz um corte. Jesus ordenou aos seus discípulos, para quem? O que ele ordenou aos seus discípulos? Entra no barco e atravessa para o outro lado. Onde é que é o outro lado? Não faço a mínima ideia. Mas eu estou disposto a obedecer. Porque discípulo não questiona, discípulo obedece. Se Jesus te deu uma palavra, você não tem que questionar, você tem que obedecer. Então eles entram no barco. Agora os frequentadores do culto, todo mundo de barriguinha cheia, todo mundo comeu do pão e do peixe. Aí Jesus manda eles ir adiante para o outro lado. E o que ele... No final, está aqui, final do versículo, ele diz assim, ó, enquanto despedia a multidão. O discípulo no pós-culto, ele tem uma palavra de continuidade. Jesus fala para ele, a nossa história continua. O frequentador, ó, tchau lindão, até a próxima reunião. Pegou isso? Vocês estão tão sérios hoje? Eu concordo com você, irmão. Eles não estão sérios, irmão? Meu Deus, gente. Calma que vai ficar melhor. Calma aí, calma. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz, nem todo aquele que me diz, porque eu preciso provar que frequentador de culto não entra no céu, o céu é para discípulo, tá? Aí se não tem referência bíblica, você fala, cara herético. Mateus capítulo 7, versículo 21, palavras de Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Opa! Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Um discípulo faz a vontade do Pai? Um discípulo já não vive mais a sua própria vontade. Um discípulo fala como o apóstolo Paulo, meu viver é Cristo, se eu morrer é lucro. A vida que eu vivo agora, eu vivo no Filho de Deus. Não é isso? Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muito milagre. Quem é que está falando aqui? Um discípulo
ou um frequentador de culto? Ele está dizendo assim, eu conheço a igreja, eu conheço o culto, eu até ministro. Deixa eu te falar para você, eu oro e os demônios saem. Eu sou do manto, aleluia. Eu pego o anjo pelos pés. Uau! É isso que ele está dizendo. Sabe qual é a resposta de Jesus, frequentador de culto? Você até fala no meu nome, você até cura no meu nome, você faz milagres no meu nome, mas você não é meu discípulo. Você já ouviu a expressão, certamente, em algum momento da história, mas vale a pena porque cabe aqui. Assim como entrar em uma garagem não me torna um veículo, só vir à igreja não me torna um discípulo. Porque igreja não é para mim vir, igreja é para mim ser participante. Culto eu não assisto, culto eu participo. Lembra o que os discípulos estavam fazendo? Eles comeram depois, na multiplicação, mas o que eles estavam falando? Eles estavam servindo, não estava? Eles estavam servindo numa tal intensidade que quantos cestos sobrou? 12. Quem recolheu aqueles cestos foram os discípulos. Fica tranquilo que enquanto você está fazendo, obedecendo a palavra de Cristo, Cristo está zelando por você. Tem mais um glória aí? Versículo 23 do capítulo 7 ainda. Calma, nós vamos voltar para o 14. Eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem de mim vocês que praticam o mal. Quem é que vai dizer isso? É Jesus que está falando isso? E por que Jesus fala isso? Deixa eu transliterar para a versão Pastor Will. Porque o céu não é para frequentadores de culto, o céu é para discípulos. Agora vamos voltar para o 23 de Mateus 14. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer estava ali sozinho. 24. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Coloca aqui para mim. Versículo 24, do Mateus 14. Isso, obrigado. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados. Por quê? Na sua Bíblia também tem um porquê? Sim ou não? Tem porquê aí? E qual era o porquê dos discípulos? Por que eles não estavam conseguindo avançar? Por que eles não estavam conseguindo continuar? Pegamos o porquê. Eles estavam tentando avançar, mas eles não conseguiam porque o vento era contrário. Existia um impedimento, existia uma barreira, existia um bloqueio. E por conta desse bloqueio, eles não conseguiam continuar obedecendo a voz de Cristo. Você está me entendendo? Esse é o bloqueio. Esse é o porquê dos discípulos. Agora, desses discípulos da King Church, eu tenho uma pergunta para você. Quais são os porquês que te impedem você de prosseguir? Se você conseguir responder os porquês, você vai ter ferramenta não só para perseverar nesse ano, mas para perseverar o resto da tua vida. Coisas são extraordinárias acontecerão a partir do momento que você conseguir resolver os questionamentos internos da sua cabeça. Qual é o porquê que te impede? A dúvida. Qual é o porquê que te impede? A falta de recursos. Seja sincero consigo mesmo. Quando chegar em casa, pega um papel em branco e escreva lá quais são os porquês que te atrapalham. Você vai ter resposta de Deus. Não, Deus não está falando comigo, Ele está em silêncio. Só se sua Bíblia estiver fechada. Às vezes Deus está te dando não, mas você não quer aceitar o não. O não de Deus também é resposta. A gente é um pouco resistente. Não, porque eu sou filho do dono do ouro, da prata. Ele tem que fazer. Tem não. Jesus não morreu na cruz para nos dar coisas. Jesus não morreu na cruz para nos salvar. Estou gostando de pregar, viu? Eu não sei se vocês estão gostando de receber, mas eu estou gostando de pregar. Pergunte, por que eu não estou prosperando financeiramente?
Será que eu estou administrando dinheiro errado? Pergunte por que as minhas relações não dão certo. Será que eu sou uma pessoa indigesta? O que é a pessoa indigesta, pastor? Você certamente conhece uma pessoa que, quando ela fala oi, você fala, meu Deus do céu. Aqui não tem não, só lá em Suzano, né? Certamente você conhece alguém que você fala, meu Deus, ainda bem que o seu mandou eu amar, porque se fosse gostar, estava ruim. Por que espiritualmente eu não estou evoluindo? Eu preciso responder esses porquês. Porque a partir do momento que eu respondo esses porquês, eu mato a charada. O porquê dos discípulos era o vento contrário. Nós não estamos conseguindo ir adiante. Existe um problema à nossa frente, e o problema à nossa frente que nos impede de obedecer a palavra de Cristo é o vento contrário. Pronto! Quando você coloca os porquês nos papéis, você vai descobrir o que está te impedindo você de avançar. Porque você já tem uma palavra, você já está perseverando, você tem a fé no seu coração, e por que você não avança? Existe um vento contrário, bloqueando o seu caminho para você seguir adiante. Obrigado pelo teu glória a Deus entusiasmado. É o vento, né? Eu não estou ouvindo daqui, mas... Tá. E quando nós chegamos no meio de algo ou de uma situação, o meio são lugares de decisões, irmão. O meio são lugares que nós vamos tomar decisões que irão impactar diretamente a nossa vida, de forma positiva ou de forma negativa. Ou nós pensamos o copo meio cheio, ou pensamos o copo meio vazio. E a tendência nossa é sempre pensar do copo meio vazio. Nós temos essa tendência. Por quê, pastor? Por causa do pecado original. São as raízes adâmicas que nós precisamos romper com elas. Então nós sempre estamos olhando o copo. Poxa, estou aqui na primícia buscando a Deus, mas queria tanto que Beltrano tivesse. E Beltrano está lá na praia. Beltrano está lá. Hashtag me esquece. Nós temos sempre essa mania de olhar para o copo meio vazio. E tudo bem, é uma questão de mentalidade. Mas mentalidade pode ser transformada a partir da palavra de Deus. Lembra o que Paulo disse a Romanos? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos a sua mente pela palavra de Deus. No meio a gente pode pensar no copo meio vazio. Eu ainda estou na metade. E sabe qual é o problema de pensar eu ainda estou na metade do percurso? É que isso gera murmuração. E sabe qual é o problema da murmuração? É porque Deus não promove murmuradores. Pergunta para um murmurador quais são suas conquistas. Pergunta para um murmurador. Todo mundo conhece um, espero que não seja você. Sabe aquela pessoa que nada está bom? Eu conheço uma pessoa que ela cozinha divinamente. E aí, quando você experimenta, fala, nossa, a comida está deliciosa. Ela fala, faltou sal. Aí você fala, a comida está maravilhosa. Está um pouco seco. Mas está perfeito, eu estou comendo, está gostoso. Murmuradores. O murmurador vive endividado, sabe por quê? Porque nada que ele compra está bom. Vai ficar melhor, estou falando para você. Vai ficar melhor. Eu falava para a Gi hoje, né? Eu me admiro quando eu volto nas igrejas, porque uma pessoa me ama, ela me odeia. Ainda bem que eu não ligo. Ai, gente. Murmuradores não são conquistadores, irmão. Guarda isso.
Todas as vezes que você for reclamar, eu espero que o Espírito Santo lembre você desse momento. E eu apareça, murmuradores não são conquistadores. Aí você, glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Parei de reclamar. Até ontem eu reclamava, hoje eu não reclamo mais não. 2026, eu sou anti-reclamar. 2026, a murmuração, ela não vai passar nem perto da minha cabeça. Se ela voar aqui, eu falo, sai daqui, murmuração. Se eu trupicar e bater o dedinho na quina do móvel, eu vou dar glória. Eu estou gostando de pregar, viu? E a segunda forma de pensar, pastor? A segunda forma de pensar é do copo meio cheio. É a forma dos discípulos. A forma de quem conhece Cristo, segue o Senhor. Né? E como é que é? Não é estou na metade, eu já alcancei a metade. Eu não cheguei no lugar que eu gostaria, mas eu não estou mais no mesmo lugar que eu estava. Eu ainda não me tornei o homem ou a mulher que eu gostaria de ser, mas eu estou bem distante daquilo que eu era. Essa é a forma de um discípulo pensar. Porque essa forma de pensar não faz você questionar o Senhor, faz você agradecer ao Senhor. Cara, eu não sei vocês, irmão, mas cara, o que seria de mim se não fosse Jesus, irmão? Um cara cresceu numa família disfuncional, saiu de casa com 13 anos de idade, o tráfico abraçou, eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. Então, para mim, está tudo legal. E por que está tudo legal? Porque para mim que passava fome, mano, qualquer arroz com farinha está tudo resolvido. Para mim que não tinha uma casa, minha casa é uma mansão. Quem olha o copo sempre cheio, fala, eu já alcancei a metade. Ainda não cheguei, mas eu sei que eu vou chegar. O que eu preciso continuar para avançar o vento contrário, os bloqueios da vida? Continuar perseverando. Me ajuda a pregar, fala para o irmão, continue perseverando. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim: deem graças em toda circunstância. Em quais circunstâncias? Foi metade? Não. 90%? Não. 99%? Não. É, porque 99% não é 100%. Não é isso? Ele diz assim, deem graças em toda circunstância. Você tem que dar graça com lágrima no olho e com sorriso nos lábios. Não importa, você tem que dar em todas as circunstâncias. Jesus, eu estou triste, mas eu dou graça. Jesus, eu estou enfurecido, mas eu dou graça. Aconteceu um episódio comigo muito terrível na minha família. Meu cunhado, pastor, hein? Nós estamos entre igreja, né? Posso falar. Vou falar mal dele, não. Gente, cunhado é uma bênção, né? As irmãs ou os irmãos escolhem a pessoa e a gente que tem que resolver. Tá bom, tá. Meu cunhado, pastor, minha irmã pastora, dirigiam uma igreja, resolveram se separar. Ele simplesmente surtou, meteu o pé. E eu já, por causa dessa iniciativa, eu também surtei. Minha vontade era falar, Deus, me dá 5 minutos só. Que eu vou mandar ele para um condomínio fechado. Aí, aconteceu, por isso que eu voto no Bolsonaro, para ter o porte de arma. Brincadeira, gente. Esquece essa parada da política. Corta isso, Rony, da transmissão, por favor. E aí eu fiquei muito irado, tal. E eu comecei a discutir com ele no telefone. Discutir crente, né? Vai lá, irmão de José. Vai, fariseu. É, briga de crente. Crente briga assim, né, mano? Se descer o baixo escalão, aí dá certo. E aí, isso mesmo. E nós começamos. Meu filho estava onde? No banco de trás. Meu filho começou a chorar e falou assim, pai, você não teve o caráter de Cristo com meu tio. Aí eu falei, o crente da história sou eu, né? Eu não separei de ninguém, não briguei com ninguém. Por que eu estou tomando pilha? Por que eu estou tão irado?
Por que eu estou tão nervoso? Eu preciso manifestar Cristo em toda circunstância. E o que você fez, pastor? Eu estava a caminho do culto de domingo. E eu falei para ele, filho, eu te peço perdão agora. Mandei um áudio para o meu cunhado, que ele não quis me atender mais por causa que eu chamei a atenção dele. E aí eu falei, cara, me perdoa. Cheguei no púlpito na frente da igreja. Está aqui os membros, que está o Douglas e o Fê. Eu cheguei e falei, gente, eu preciso pedir perdão para vocês. Eu não agi com o caráter de Cristo hoje. E eu tenho que aprender a dar graças em toda circunstância, independente do meu estado emocional. No final tudo se resolve, irmão. Amém? Não perca seu tempo querendo consertar coisas que não tem conserto. Versículo, vírgula, do 18. Pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo. Se Deus está maluco, cara. Estou doente, essa é a vontade dele? É. Se Deus está doido, estou desempregado, essa é a vontade dele? Também é. Esse Deus não está de brincadeira comigo. É, exatamente, dá graça em todas as circunstâncias. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para mim e para você. Aí tem um ponto. Aí começa o versículo 19. O versículo 19 é curtinho. Sabe o que está dizendo o versículo 19? Do capítulo 5 de Tessalonicenses? Está escrito, não apaguem o Espírito. Porque todas as vezes que eu murmuro, todas as vezes que eu reclamo, todas as vezes que eu questiono, eu apago o Espírito Santo. Murmuradores não são conquistadores. Por que eu estou falando isso? Porque o tema da mensagem é perseverar. Eu te dei um exemplo pessoal meu. E estou te encorajando a você perseverar mediante as circunstâncias. Perseverar no quê? Você precisa continuar acreditando que vale a pena, irmão. Você precisa continuar acreditando que vale a pena estudar, que vale a pena ser honesto, que vale a pena vir para a igreja, que vale a pena engolir sapos para ajudar outra pessoa, que vale a pena. Você precisa continuar acreditando que vale a pena. Por quê? Se os discípulos de Cristo não continuar acreditando que vale a pena, esse mundo vai sucumbir. Você compreende? Está aqui comigo? Posso continuar? Deixa eu resumir aqui. Eu e meu cunhado se resolvemos, tá? Eles se separaram de verdade. É uma tragédia. Eu vinha no carro conversando com o Fê e com o Douglas. Eu me sinto muito triste, porque não foi só um casamento, foi uma família que rompeu, né? Os filhos, meus sobrinhos. Foi uma igreja que se perdeu. Então, para mim, isso é muito triste. Por mais que ele tenha me feito passar raiva no momento, e vocês vão me dar razão, porque eu fiquei com raiva. Ele agrediu a minha mãe. Fui crente, não foi? Fui crente, não fui? Toda circunstância, irmão. Eu não posso negociar. A partir do momento que eu escolhi ser discípulo de Cristo, eu não posso negociar com os princípios e os valores do Evangelho. Pegou isso, seu espírito? Posso continuar? Você aguenta mais meia hora? Os meninos lá na igreja falam, esse cara pega o azorrague, senta o chicote e vem falar para a gente aguentar meia hora. Você aguenta, não aguenta? Vocês é crente, o pessoal da King aqui é tudo crente. Pastor Anderson também eu conheço ele. Ele foi lá na igreja, lá na Mir, lá, bagunçou com tudo lá. O pessoal ficou tudo doido lá. Falei, Anderson, você me coloca nos coisas... Problema bom de Deus, né? Não é problema ruim. A gente precisa entender, eles estavam na metade enfrentando uma tempestade. Enfrentando o quê? As tempestades da vida, ela tem um objetivo e não é nos punir. Não é nos provar apenas. Não, não. As tempestades da vida, elas revelam a sinceridade dos nossos relacionamentos. Quem aqui é casado há mais de 10 anos? Casados mais de 10 anos. Vocês já passaram tempestade no casamento? E por que vocês continuam? Porque o que sustenta vocês não é a tempestade, o que sustenta vocês é o amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma escolha. Uma decisão, como o pastor foi isso. Eu escolhi amar e pronto, vou nessa. Até quando? Até que a morte nos separe.
Mas isso não bloqueia as tempestades da vida, bloqueia? As tempestades revelam a sinceridade dos nossos relacionamentos. Agora eu vou falar de outra, família. Família passa por tempestade? Você viu a tempestade que eu passei com a minha irmã, com o meu cunhado? Esse foi só um só. Ano passado foi o ano dos divórcios. Minha outra irmã também. Aí eu falei, Deus, está repreendido esse negócio. Acabou por lá. Que elas sejam felizes. Se puder reconciliar, eu oro para que reconcilie. Mas aqui não. Eu quero ficar com a Gia até ficar velhinho, que nem os pais da pastora Silvana. E crente, que nem eles. Vai sair daqui. Mas isso desestabiliza a gente, não estabiliza? Um parente doente, uma questão financeira de um parente, não é isso? Isso nos mexe com a gente. São tempestades. Você deixou de amar essa pessoa por conta da tempestade? Não. Eu amo minhas irmãs. Eu amo minha família. Meu pai foi o cara mais difícil de amar. Que a gente brigava muito. Mas eu amo meu pai. Sábado ele tem uma pastelaria. Sábado eu estava lá sozinho. O Isaac não podia agir por causa do pé. E eu estava lá. E eu falei, como é que o senhor está, velhinho? E aí ele me deu um beijo antes de sair e falou assim, filho, eu sou muito orgulhoso por ser teu pai. Pelo homem que você se tornou. Pela pessoa que você é. Eu sei que eu não fiz nada para isso, ele falou. E meu pai é um cara chucro, pernambucano, analfabeto. Não estou falando a verdade, meu pai não sabe ler e escrever. Ele falar isso para mim me mexeu. E aí eu falei para ele, pai, na verdade o senhor contribuiu muito. Porque se o senhor tivesse desistido de mim antes de eu ser saído de casa, eu não estava nem vivo. Então, obrigado por ter dado o seu melhor nas condições que o senhor tinha. A gente só pode dar aquilo que nós temos. Está aqui comigo? E por fim, nós estamos numa igreja evangélica, né? Tempestades, elas tocam casamentos. Tempestades, elas provam a unidade ou a sinceridade da família, do casamento, mas também da igreja. Quantos anos tem a King? Passou algumas tempestades? Muitas, né? A gente passa. O sistema congregacional não tem, é inevitável, são pessoas. E a gente passa por tempestade. Só que isso não é motivo de eu abandonar a igreja, irmão. Por quê, pastor? Porque cada tempestade ela é resolvida com uma palavra pequenininha. Perdão. Eu preciso aprender a perdoar. E eu preciso aprender a receber perdão. Sem perdão a vida não encontra suas curas. Então, não, vou sair. Pastor Anderson chamou minha atenção. Não, irmão. Traz para a mesa. Parte o coração. Continua. Não deixe que as emoções de chateação rompam relacionamentos. Alianças são mais importantes. (25 do 14). Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, gritaram de medo. De madrugada, o cara andando sobre as águas. Às vezes a gente critica os discípulos, não é? Mas vamos ser sinceros, madrugada, no meio do mar. Não dá não é? Nessa hora acho que eu faria até o sinal da cruz, mano. Madrugada. O barco tem, imagine o pavor. Vamos morrer ou não vamos morrer? Pedro gritando para João, João, tira essa água daí. João falando para Pedro, Pedro, rema mais forte. Tiago, o que você está fazendo aí, criatura? Volta para o seu lugar, senão nós vamos morrer. Ó, a tensão dentro daquela embarcação. Aí Pedro fala assim, o que é aquilo ali? João fala,
Eu acho que é um fantasma. Nós estamos pertinho da eternidade. Eu já estou vendo lá. É um fantasma! Eles gritaram de medo. Lembra que eu falei para entender os porquês da vida? Sabe por que eles olharam, disseram que era um fantasma? Porque eles estavam com... E o medo faz a gente ver coisa que não existe. Fantasma existe? Não. Tem coisas que você está amedrontado que elas só existem dentro da sua cabeça. Encare os seus fantasmas e diga, você não existe. Só que é sensacional essa visão de Jesus, cara. Eu vi ela 20 vezes no The Chosen. Você viu essa passagem de The Chosen? Que o Pedro está chateado com Jesus? Me vejo muito como Pedro, viu? Às vezes eu fico bem surdinho. Aí Pedro está bem surdinho. Aí vem Jesus andando, eles lá na tempestade. Aquele jeito lá, terror. Aí Jesus vem andando sobre as águas. Devagarinho, na boa, tranquilamente. Ele vem andando sobre as águas. Vou falar, Jesus, eu sei que está tudo aí. O senhor pode reproduzir essa cena para nós? Pode fazer por cima das nuvens, que eu já vou ficar feliz já. Eu vou fazer igualzinho Pedro. Jesus vem andando sobre as águas. Só que Jesus, além da ação, ele vem nos trazendo uma lição preciosa. E sabe qual é a lição que Jesus está trazendo? A tempestade é grande? Sim. O vento é contrário? Sim. As ondas açoitam o barco maior que o barco? Sim. Só que Jesus está andando por sobre elas e dizendo, eu sou maior que a tempestade. Quando Jesus, Pai, andando sobre a tempestade, ele está dizendo assim, eu sou maior do que o mar de problemas que cercam a tua vida. Jesus está dizendo, eu sou maior que a enfermidade que assola a tua vida. Eu sou maior do que os problemas que você enfrenta. Eu sou maior do que a dificuldade financeira. Eu sou maior do que a apatia espiritual. Você precisa entender que não importa o tamanho da tempestade, do problema ou da circunstância, Jesus é maior do que qualquer situação. E o que eu preciso fazer para desfrutar dessa grandeza de Deus, pastor? Continuar perseverando. Me ajuda a pregar de novo. Fala para a pessoa, continue perseverando. Jesus é maior do que qualquer coisa que nos cause medo. Falando em medo, como é que eu faço para encarar o medo? A única forma de encarar o medo, os fantasmas que estão aqui, é através da fé. Os medos só respeitam a fé em que Jesus Cristo. Eu preciso encarar esses medos através da fé. Se eu não tiver fé, eu vou paralisar em meio ao medo. Então por isso que eu preciso olhar os meus fantasmas nos olhos e dizer, eu acredito que Jesus é maior do que você. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5 diz, Deus nos preparou para isso. Toda a sua história, toda a sua jornada, Deus te preparou para isso. E como garantia, nos deu o Espírito. Ele não te deu um remo. A garantia dele é o Espírito Santo. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivemos nesse corpo, não estamos no nosso lar com o Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Deixa eu falar para você, você já sabe, mas isso precisa ser uma verdade. Você é um peregrino nessa terra. Enquanto você estiver nesse corpo, você não chegou na morada celestial. Mas nós vamos chegar lá. Existe um céu preparado para os discípulos de Jesus. Ah, Jesus, e eu almejo ir para lá. Versículo 27 do capítulo 14. Quando eles pensam que é um fantasma, Jesus fala, peraí, deixa eu liberar uma palavra. Jesus diz, imediatamente lhes disse Jesus, coragem, sou eu, não tenha medo. Aí agora, os discípulos ficam grandão. E por quê?
Porque essa palavra, essa frase, ela tem 3 sentidos. A primeira é coragem. E o que é coragem, pastor? Coragem é medo em movimento. Eu estou com medo, mas eu estou me movendo. Por quê? Porque eu tenho coragem. Coragem. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Eu sei que a tempestade ela sopra contrária e desequilibra a embarcação da nossa vida. Mas todo equilíbrio que você precisa não está nas pessoas à sua volta. O equilíbrio que você precisa está na presença de Deus. Jesus está trazendo equilíbrio para esse barco. A segunda fala de Jesus é sou eu. João capítulo 4, versículo 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Preste bem atenção. A voz rouca e embargada é minha, mas essa palavra ainda é de Jesus. Eu amo o pastor Anderson, a casa dele, mas eu não vim aqui por causa para nós tomarmos café. Eu vim aqui para falar da palavra de Jesus. Então você precisa entender, é Ele mesmo que está falando conosco. Terceira parte é, não tenha medo. Lamentações, capítulo 3, versículo 57 diz: tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. No tempo de Jeremias, o Senhor libera uma palavra para Jeremias e para os discípulos, para Israel: não tenha medo. Primeiro ele se aproxima dos discípulos e libera a palavra, não tenha medo. Em Mateus 14, ele vem andando sobre as águas para se aproximar dos discípulos e diz para os discípulos, não tenha medo. 5 de janeiro de 2026, ele se aproxima de nós e sabe qual é a palavra dele? Não tenha medo. Versículo 28 do capítulo 14 de Mateus. Disse Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Quem aqui tem uma história com Jesus? Levanta sua mão assim. Essa história começou hoje? Ah, já tem. Sabe o que Pedro está dizendo? Se é o Jesus que eu conheço que me chamou lá atrás, ele pode fazer coisas extraordinárias na minha vida. Aí Pedro ousa usar a coragem e a fé que existia dentro dele e falar, Deus, se é o Senhor mesmo, deixa eu fazer o que o Senhor está fazendo. Porque a característica de um discípulo é imitar o seu mestre. Aí ele fala, deixa eu fazer o que você está fazendo também. Pedro ousado. Preste bem atenção, que os discípulos estão todos no barco. Nem todo mundo vai ter a coragem de Pedro. Mas não importa, é necessário que aqui nessa congregação tenha pelo menos uma pessoa que tenha a coragem de Pedro. Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Deixa eu passar por esse mar de problema também com você. E por que ele faz esse pedido? Porque o que os olhos dele viram? Todos gritaram de medo porque viram Os olhos dele viram um fantasma. Mas quando ele ouve a palavra de Jesus, aí a coisa muda. Não é isso? Por quê? Quando os nossos olhos nos fazem duvidar, os nossos ouvidos nos farão crer na voz de Jesus. E a fé não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir. Simples assim. Não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. A palavra de Deus constrói. Deixa a palavra construir no seu coração. Versículo 29. Disse Jesus, vem. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. É aqui onde a maioria dos discípulos sucumbe. Por quê? Nós queremos uma parada. Garantia. Sabe por que a gente não gosta das coisas chinesas? Porque não tem garantia. Quando a gente ouve a palavra 1 ano de garantia, uau, esse produto é o melhor do universo. Não é assim?
Em tudo, eu estou dando um exemplo de compra, mas em tudo na vida a gente quer garantia. A gente compra marca por causa da garantia, da credibilidade que ela tem. E nós achamos que na fé a gente precisa ter garantia. A garantia está aqui, ó. É a palavra. A garantia é Jesus. Ele é a minha e a sua garantia. Tem outro. Aí aqui é onde o Pedro vai. Vai aonde? Vem. Nós devemos aprender a se mover apenas pela palavra de Deus. E não por ideias, porque ideias deterioram. Ideias, elas sucumbem. Um dia um cara brilhante teve uma ideia brilhante. Que os mais antigos vão saber, a meninada de hoje não sabe. Era um negócio digital inovador, que parecia um filho, o Tamagotchi. Quem lembra do Tamagotchi? Olha lá, ó. Tem pessoas mais que nem eu. Oi? Só ela? Era um bichinho, lembra? Que era um negocinho assim? Oi? Você tinha que dar comida para ele não morrer, que você tinha que pôr para dormir, não é isso? Lembra dessa Tecnológico demais. A gente era meio desocupado. Quantos Tamagotchi você vê hoje? Foi uma ideia. E delas passam. Por que as empresas de tecnologia elas estão sempre inovando? Porque as ideias passam, elas deterioram, elas acabam, elas sucumbem. Agora, a palavra de Deus não. Porque ele diz, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não. Então, enquanto a ideia é passageira, a revelação é permanente. Fica tranquilo, se você receber uma palavra de Deus, ainda que ela não se cumpriu, ela vai se cumprir em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela não tem a finalidade de validar as nossas vontades, e sim de nutrir a nossa fé. A pessoa está querendo comprar um carro. Aí ela fala, Deus, me dá uma palavra. Elias na carruagem de fogo. Vixe, mulher, Deus purinho! Me deixa! Aí chega na agência, vai comprar o carro. Quanto você tem de entrada? Nada. E o nome? Vou usar da minha sogra. Vai parcelar em quantas vezes? 60. Não tem nada contra financiamento, tá bom, irmão? Só estou ilustrando aqui. Aí o cara ganha R$ 2.500 por mês. A parcela do carro dá 2.800. Como é que isso aí vai dar certo? Deus ainda deu o carro. Ele vai chegar na igreja e falar, Deus me deu o carro para te matar? Que Deus é esse? Irmão, tem coisa que você não precisa de fé, você precisa de cálculo, matemática. Simples assim. A palavra ela não tem a finalidade de alimentar os meus desejos. E lembra que eu disse que o não de Deus também é a resposta? Às vezes Deus está falando, menino, não faz isso. Não vai por aí não, princesa do Senhor. A gente acha que Deus está validando. Aí eu venho para o culto e quando eu recebo uma palavra, em vez de eu colocar ela em oração, trabalhar isso, no outro dia eu estou querendo fazer loucuras. A palavra de Deus, ela não é um espelho para ver o que queremos. Ela é um guia para nos direcionar e nutrir a nossa fé. Versículo 30 de Mateus 14, estou caminhando para o fim. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Pedro reparou o quê? Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, o que estava acontecendo? Estava como? Aqui é o mar, olha o Pedro, olhando para Jesus. Que demais, mano, estou andando, tal. Aí de repente ele tira o olhar de Jesus e presta atenção no vento. Rapaz, eu estou andando sobre as águas. Olha para Jesus de novo.
Aí ele fala, mas o vento está forte. Aí ele olha para Jesus de novo. O que acontece com Pedro? Ele afunda. Mas por que ele afunda? Lembra que eu falei dos porquês? Porque ele se distrai. Pedro afunda porque ele se distrai. Ele tira o olho de Jesus e começa a olhar para o vento. E a distração, ela inicialmente, sutilmente, ela parece que vai nos levar em algum lugar. Mas o resultado da distração final é nos causar sérios problemas. Quer um conselho para 2026? Nutra mais os relacionamentos reais e abandone um pouquinho os relacionamentos virtuais. Tem muita gente viciada em celular, intoxicada pelo vício digital. Eu estou falando de uma matéria que eu estudei na psicologia. E é nítido. Pastor, mas eu uso o celular para trabalhar. Tá bom. E por que quando chega em casa você não para de mexer? Obrigado pelo teu glória a Deus entusiasmado. Você quer saber se você está em risco? É quando você sai de casa e você bate a mão no bolso e causa um calafrio dentro de você quando você esqueceu o aparelho. Parece que você esqueceu um filho dentro do carro trancado. É só um celular, gente. Esquecer, todo mundo esquece. Se você for TDAH que nem eu, aí esquece toda hora. Agora sentir medo porque esqueci. Ai, meu Deus, minha vida depende daquilo. Vocês estão bem animados. Acho que agora eu toquei na ferida, né? Pastor, não mexe no meu celular. Distrações vão cobrar um preço caro amanhã. Não esteja distraído, porque discípulos não estão distraídos. Discípulos estão focados. Eita glória. Deixa eu terminar, que senão vocês vão me bater. Já estou vendo alguns de vocês para pegar o sapato e tacar em mim. O Pedro afunda quando ele se distrai, não é isso? Sim ou não? Todos nós, em algum momento da jornada, em obedecer a palavra de Deus, nós iremos afundar. Afundar faz parte de viver o sobrenatural. Fica tranquilo, isso acontece. E não é nem porque você é ruim. É porque nem todo tempo a gente consegue manter aquele padrão. A nossa vida, ela tem essas oscilações. E quando nós oscilamos, nós começamos a afundar. Sabe qual é a grande sacada? É que todos nós percebemos quando começamos a afundar. E quando é que nós começamos a afundar? A partir do momento que nós negociamos as disciplinas espirituais. Vou para culto não. O pastor fala, vamos jejuar essa semana. Jejuar, sai fora. Gente, nós vamos ter um turno de oração. O pastor agora ficou maluco, negócio de oração. Me deixa, crente. Nós começamos a negociar as doutrinas espirituais. Agora a gente precisa entender. Quando nós percebemos que nós estamos afundando, a morte ela é opcional. A morte espiritual é opcional. E por quê? Porque Pedro, ele quando começa a afundar, que ele percebe que está afundando, ele fala, Senhor, salva-me. Eu não quero morrer. Não é porque eu estou afundando que eu estou sentenciado à morte. Não seja orgulhoso e peça ajuda. Pastor, eu estou afundando. Irmão, eu estou afundando. Amiga, eu estou afundando. Fala para a pessoa, não estou bem como eu deveria estar e eu preciso de ajuda. Sabe o que vai acontecer? Imediatamente ele vai estender a mão para você e trazer você de volta. Provérbios capítulo 4, versículo 23. De tudo que você deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Um coração orgulhoso não é um coração humilde. Coração orgulhoso não pede ajuda. Um coração humilde se salva pedindo ajuda. Versículo 31 de Mateus 14. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou?
Irmãos, todos aqui assistiram Superman? Qual que era... O que deixava o Superman fraco? Não, me ajuda. O que deixava o Superman fraco? A criptonita, não é isso? Sabe qual é a criptonita do crente? A dúvida. A dúvida é uma criptonita que deixa a nossa fé mais fraca. Lembra que para ele poder... Ele tinha que se afastar da criptonita? Para a sua fé reluzir, ressaltar no seu coração, você precisa se afastar da dúvida, irmão. Você precisa manifestar a fé. Quando Pedro começa a afundar, ele não olha para trás. Porque nós temos a tendência de, quando começamos a afundar, olhar para trás. Meu Deus, eu fui inventar de andar sobre as águas, e olha o problema que eu estou vivendo. Não, Pedro não olha para trás. Pedro não olha para o barco. Pedro olha para Jesus. Se eu estou andando sobre as águas, meus olhos estão em Jesus. Se eu começo a afundar, meus olhos continuam em Jesus. Eu não sou dos que retrocedem, eu sou dos que avançam. Mas Jesus disse que ele tem uma pequena fé. É melhor ter uma pequena fé do que não ter fé nenhuma. Versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aprenda uma coisa. O barco é o mesmo, porém a realidade é outra. A presença de Jesus torna aquele barco em um ambiente de adoração. Quem andou sobre as águas, quem não andou, falou: cara, o cenário mudou. E por que muda? Porque quando Jesus chega, irmão, quando ele chega, nós precisamos aprender outra lição. Não dá para sair das tempestades da vida sozinho. Nós precisamos de Jesus, mas nós precisamos das pessoas à nossa volta. Já pensou se naquele momento Tiago e João ficassem com birra e falassem: eu não vou remar coisa nenhuma? Estava todo mundo morto, não estava? Nós não estávamos pregando essa história. Jesus vai falar: meu Deus, eu queria até usar eles, mas cabeçudo não quis remar. Para sair atravessar a tempestade, eu preciso de Jesus, mas eu preciso das pessoas. Por favor, pega na mão desse irmão do lado e fala: eu preciso de você. Ninguém é igreja sozinho, irmão. Versículo 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. No versículo 22, qual que era o lugar? E no versículo 34, qual é o lugar? Genezaré. Agora o outro lado revela algo que não tinha sido revelado. E por que é revelado? Porque eles perseveram. A sua perseverança vai te levar para Genezaré que você deseja. A sua obediência vai te levar para Genezaré, para o outro lado. Você não pode desistir no meio do caminho, diante das tempestades, porque existe um outro lado, ainda que seus olhos não vejam, como eles não viram no capítulo 22. Quando você atravessar o tempo ruim e chegar do outro lado, você vai ver quantas coisas extraordinárias Deus vai fazer através da sua vida. Jesus poderia chegar em Genezaré sozinho, mas ele quis usar aquela embarcação. Deus pode fazer todas as coisas, mas sabe quem ele quer usar? Você. Os discípulos atravessaram porque perseveraram. E a minha palavra que Deus deu ao meu coração para vocês é: persevere. Você atravessou as tempestades de 2025. Teve algumas tempestades? Mas eu quero te dizer que com Jesus, você irá atravessar todas as tempestades que vier. Apenas continue perseverando. Você coloca de pé, por favor, comigo.